E aí pessoal, Pedro Rocha falando, criador do perfil Amigo Licitante e deste canal aqui no YouTube. Se você está chegando agora aqui no meu canal, eu falo sobre licitações, planejamento de licitações, administração pública em geral, empenho, orçamento público, enfim, todos esses assuntos relacionados à matéria licitações e compras públicas, né? Então, seja muito bem-vindo, peço que você se inscreva, já dê uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal, deixe seu like e se quiser fazer um comentário eu estou à disposição para responder, tá certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist sobre ata de registro de preço. Eu estou desvendando aqui o decreto, né, de registro de preços. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre quando o registro de preço pode ser adotado por você aí no seu órgão público. E também é um assunto que serve para o licitante, né? Para o licitante entender quando é que a administração pública vai se utilizar do registro de preço para realizar uma compra, uma contratação, tá? Então, para que fique bem claro, o sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos e você pode fazer através do pregão ou da concorrência. Geralmente se faz através do pregão porque é um processo, digamos assim, mais simplificado, né? Então, você termina fazendo ali, finalizando o pregão e se cria, né, uma ata de registro de preços com diversos fornecedores diferentes, cada um ganha um item da licitação. E é isso, e aí se finaliza a licitação e essa ata fica vigente por um certo período, ela pode ficar vigente até um ano, né? Até 12 meses. Então no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o sistema de registro de preço, quando o sistema de registro de preço poderá ser adotado, tá? Então estou com minha colinha aqui no celular, no artigo 3, né, no artigo 3º do decreto sobre registro de preço, decreto 7892 de 2013, né? 2013, isso. Você pode adotar o registro de preço quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Então, o que é que pode acontecer? Para dar um exemplo prático, para ficar mais simples para você entender quando é que pode ser adotado. No seu órgão, a descentralização orçamentária ela é muito forte, então não existe um setor principal que disponha de todos os recursos orçamentários. Então, muitas vezes o recurso é descentralizado. Por exemplo, na Universidade Federal é assim, lá no meu caso. Então, existem várias unidades que recebem recursos e elas têm uma certa autonomia para gerir esse recurso. Então, elas podem dispor desse recurso de uma forma mais autônoma. Então, nesse sentido, essa hipótese se encaixaria aqui. Existe uma descentralização orçamentária e há uma necessidade de contratações frequentes em diferentes momentos de diferentes unidades. Então, quando a universidade, aquela unidade específica, no caso dentro dessa universidade que eu trabalho, ela recebe um recurso, ela pode, se houver ata de registro de preço vigente, ela pode fazer o empenho naquela ata de registro de preço. Então, o ideal é que sempre haja atas de registro de preço vigente para os mais diversos itens, para que ela possa, então, fazer ali o seu empenho em cima daquela ata. Então, o interessante é que exista a ata disponível daquele bem, por exemplo, sei lá, uma geladeira, uma cafeteira, toda sorte de bens que a universidade pensa em comprar ou outras instituições. O ideal é que sempre exista um ata de registro de preço vigente, porque quando o orçamento aparecer, digamos assim, para usar um termo bem simples, você vai ter a possibilidade de fazer o empenho naquela ata. Você vai poder fazer uma requisição e fazer o empenho da despesa de acordo com o que está firmado ali entre aquela administração e determinado fornecedor naquele momento, certo? Então, com relação a esse inciso primeiro aí do artigo 3º, seria isso, né? Quando houver a necessidade de contratações frequentes. Então, eu acredito que dentro da administração pública existam diversas unidades que trabalhem dessa forma, diversos órgãos que trabalhem dessa forma, né? Com necessidade de contratações frequentes e que são difíceis de estimar, então variam muito ali. Então vale a pena se usar o registro de preço nesse caso, tá?
Então, partindo agora para o inciso 2, ele traz aqui o seguinte contexto, né? Quando for conveniente, a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Então, trazendo um caso prático para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se no seu órgão você tem o interesse de comprar licenças do Office, digamos. Então, você sabe que você vai contratar 10 licenças a cada mês, né? Ali dentro daquele ano, você pode se utilizar o sistema de registro de preço. Então, você já vai colocar lá no seu termo de referência que vão ser contratadas 10 licenças. Você pode até ter a opção de fazer um empenho global e ir fazendo a liquidação desse empenho aos poucos, né? E encaixaria nesse caso aqui, entregas parceladas. Então, o fornecedor ele vai fazer a entrega parcelada do objeto, né? E quando ele fala em serviços remunerados por unidade de medida, o regime de tarefa pode entrar no exemplo, por exemplo, de um pregão de pintura. Então, que você tem ali uma demanda que você vai solicitando ao fornecedor uma tarefa específica e que possa ser medida de forma objetiva, né? Que você possa adotar uma unidade de medida, por exemplo, metro quadrado. Então, você vai pintar uma parede ali com tantos metros quadrados. Então, é um regime de tarefa. Então, você vai lá, faz a requisição junto ao fornecedor, informa ele que vai ser feito o empenho, manda o empenho para ele, ele vai executar aquele serviço ali. Então, seria nessa hipótese, né? Da unidade de medida e no regime de tarefa. Bom, já com relação ao inciso terceiro, ele diz o seguinte: quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou programas de governo. Então, aqui ele está liberando a compra conjunta com relação a vários órgãos. Então, você, digamos, de um governo estadual, e aí você pode juntar duas secretarias e fazer uma aquisição conjunta. Então, você pode usar o sistema de registro de preço para fazer essa aquisição. É interessante, né? Porque você, em tese, vai adquirir maior quantidade e pode gerar aí uma economia de escala e talvez uma vantagem até para o fornecedor também, se trazendo uma mentalidade aí ganha-ganha, né? Com relação ao inciso 4, quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, o decreto ele traz esse inciso aí para dar uma ajuda à administração, né? Quando, por exemplo, a administração precisa comprar alimentos, digamos assim, então a granel, sei lá, tem um setor de criação de gado, algo do tipo, então você não tem como medir exatamente quanto é que vai ser aquele consumo, né? Então, você pode se utilizar do sistema de registro de preço. Você vai demandando, faz uma estimativa ali, claro que a estimativa vai ter que ser o mais aproximada da realidade, você vai ter que usar alguma metodologia de cálculo, mas aquele saldo ali ele vai estar disponível para a administração durante aquele período que a ata estiver registrada, tiver validade, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente conversou sobre as hipóteses de adoção do sistema de registro de preço. Peço que deixe seu joinha aí, que me ajuda muito aqui no canal. Se inscreva, compartilhe com os amigos também que se interessam pelo assunto licitação. E um forte abraço, valeu, até mais.